Olá, você que acompanha a TV A Tribuna no nosso site e também na nossa página no Facebook, no nosso canal no Facebook, no nosso canal também no YouTube. Nós recebemos hoje aqui na TV A Tribuna o Dr. João Biaso, que é pré-candidato à presidência da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma tarefa bastante difícil, ele tem algumas propostas bastante jovens e vai enfrentar aí na disputa, deve enfrentar na disputa também, uma chapa que já está na diretoria da OAB, na presidência da OAB, já há algum tempo, inclusive com representantes aqui na nossa região de Jales. Doutor, seja muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Em primeiro lugar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que chegou aí a essa pretensão de ser presidente da Seccional Paulista da OAB. Boa tarde, Carioca. Boa tarde, toda a comunidade de Jales. Carioca, eu sou advogado militante há 20 anos. Contando os anos de estágio, mais 4, eu estou há 24 anos na advocacia militante. E, com muita honra, eu recebi um convite de um grupo de advogados militantes, de um grupo de advogados que tem uma influência no estado de São Paulo e me indicaram a pré-candidato da presidência da OAB. Com discurso novo, com discurso moderno, com discurso de renovação e mudança já para a OAB. E quando a advocacia militante te chama para cumprir uma luta, eu, nascido em Aguaí, não posso sair dessa luta. Então, nós vamos em frente, debater a advocacia nesse estado e propor a renovação já para a OAB e para a advocacia. Renovação em que sentido, exatamente? Renovar tudo. Primeira coisa, a ordem tem que ser o instrumento da sociedade civil, tem que ser a voz da sociedade civil. E tanto a OAB estadual como a federal se perdeu nesse papel. Se perdeu por quê? Porque seus gestores têm outros interesses que não defender os interesses da OAB. E é isso que nós propomos. Nós propomos uma OAB livre e independente, para que a OAB cumpra seu papel institucional para a sociedade civil. E propomos coisas novas. Primeira coisa, transparência. O dinheiro que a OAB arrecada é dinheiro do advogado. E a OAB precisa demonstrar para o advogado onde gasta esse dinheiro. E essa é a nossa primeira proposta. A segunda proposta, nós precisamos democratizar a eleição na OAB. É a eleição mais antidemocrática que nós temos nesse país. Não temos segundo turno, o presidente estadual é eleito com 32% dos votos, não representa a advocacia paulista e nós propomos o segundo turno para as eleições da OAB. Somos contra a reeleição e, mais ainda, vamos defender o conselho proporcional. Ou seja, o presidente eleito leva consigo 180 cargos na gestão. Não tem oposição, não tem fiscalização política dentro da ordem. E é isso que nós propomos, a flexibilização e o conselho proporcional. Essas duas mudanças no campo institucional. E aí, a outra coisa é a proximidade com a advocacia militante. A OAB São Paulo está muito distante da advocacia militante e nós propomos o contrário. Nós vamos descer para a base, ouvir a advocacia militante e propor políticas específicas para que melhore o mercado de trabalho da advocacia militante, que melhore o exercício profissional da advocacia militante, e esse é nosso compromisso com o advogado militante deste Estado. Bom, doutor, eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre o Conselho da OAB. Atualmente, uma chapa é eleita em conjunto, toda a chapa é formada, e assim, quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, fica fora, não há o debate. Eu acho que é isso que o senhor reivindica aí, que haja um debate dentro da diretoria. Mas qual seria o sistema de eleger? Como é que seria essa proporção? Cada seccional teria um representante? Como funcionaria isso? Não. Os conselheiros seriam regionais e teriam uma ordem na chapa. E o primeiro colocado, por exemplo, leva 70% dos cargos de conselho, o segundo colocado 20%, o terceiro colocado 10%. Ou seja, essa é uma primeira proposta.
Mas o nosso passo é anterior a isso ainda, Carioca. Nós precisamos mostrar no Conselho como é a eleição da ordem, debater uma reforma política profunda dentro da OAB. E aí colocar as regras, colocar as formas que a oposição tenha igualdade de armas na disputa de uma eleição para a seccional paulista. Hoje, do jeito que está, não tem igualdade de armas entre os opositores. E é isso que a gente propõe, democratizar a ordem. A ordem, institucionalmente, tem que defender o Estado democrático de direito, mas não faz a lição de casa. E é isso que nós queremos dar exemplo para o resto da nação. Durante a administração de quem ganhou, por exemplo, haveria outros 2 ou 3 candidatos, vamos dizer, das chapas que não venceram, mas dando palpite, dando sugestões lá dentro, ajudando a administrar, seria isso? Sem dúvida. Você imagina um prefeito eleito numa Câmara de Vereadores com 15 vereadores, todos os vereadores são favoráveis ao prefeito. É isso que acontece na OAB. A grosso modo, um exemplo chulo. Nós queremos a oposição dentro do Conselho da OAB. A oposição faz bem para o poder. A oposição debate assuntos que o poder não quer discutir. E é isso que nós propomos. Transparência e democratização na OAB São Paulo. Com relação à transparência, voltando também ao assunto transparência, o senhor falou sobre o dinheiro dos advogados. Os advogados contribuem regularmente para a OAB e não há, na sua opinião, uma clareza de como esse fundo é usado. Não existe clareza onde é usado o dinheiro da OAB. O senhor fez um pedido, inclusive, oficial sobre isso. Fizemos o nosso grupo. Eu costumo dizer, Carioca, que eu sou apenas o interlocutor de um grupo. O grupo define as políticas e eu sou a voz desse grupo com muita honra. E nós fizemos um pedido para a OAB, para ela demonstrar para o grupo e para os advogados onde é gasto o nosso dinheiro. E a OAB, de uma forma não respondeu, deu uma resposta para tirar a discussão de foco e não nos respondeu. Mas nós vamos continuar buscando a resposta do OAB. Nós queremos saber onde o dinheiro do advogado é gasto. E isso nós não vamos abandonar essa bandeira. Bom, para o público leigo que assiste a gente também, que acompanha a gente, a OAB é exatamente o quê? É uma associação, um sindicato? O que é a OAB? A OAB é uma associação sui generis. A OAB tem uma importância muito grande na história do nosso país. A OAB foi fundada em 1950, no governo Vargas, para ser a voz da sociedade. A OAB começa seu trabalho defendendo os presos políticos do governo Vargas. Trazendo para o presente, a OAB foi importantíssima na defesa dos direitos dos políticos da ditadura militar. A OAB que começou o debate sobre a direta já. A OAB que propôs o impeachment contra o governador Collor, contra o presidente Collor. Ou seja, a OAB sempre foi instrumento da cidadania. A lei determina que a OAB seja a voz da sociedade. Sempre quando a sociedade tiver ameaçada, tiver um direito ameaçado, é a OAB que levanta a voz da sociedade. E a OAB, através de seus últimos dirigentes, se perdeu. É uma OAB calada, muda, com outros interesses que não o da cidadania e o da advocacia. Que outros interesses? Econômicos? Políticos? Interesses políticos. 2 exemplos. O ex-presidente da OAB São Paulo usou a ordem para conseguir ser vice-prefeito na chapa do Russomano. Nosso presidente da OAB Nacional, usando do cargo como presidente da OAB Nacional, queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós entendemos que existe um conflito nesses 2 exemplos. Não dá para eu querer ser vice-prefeito se eu tiver um direito humano violado por um prefeito. Qual que é a independência que a OAB tem para ingressar com uma ação contra o prefeito? Se eu quero ser ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente da República, se o presidente da República comete uma violação a direitos humanos,
Qual que é a independência que eu, OAB, tenho para mover uma ação contra a presidência da República? Por isso que o nosso projeto começa na OAB e termina na OAB. Nós não usaremos a OAB como instrumento de nada. E terminando o mandato, volto para o meu escritório e vou para a advocacia militante, que é meu ambiente. Bom, doutor João, o senhor tem falado que a OAB perdeu um pouco da representatividade. Em que casos, por exemplo, o senhor acha que a OAB poderia ter agido, ter atuado, ter interferido, vamos dizer assim, de forma diferente da nossa história recente? O momento de crise que nós estamos no país. Corrupção atendendo índices estratosféricos. Você não vê a OAB propondo, na reforma política, por exemplo, você não vê a OAB propondo. Outra coisa, a OAB tem que ser contra a corrupção e precisamos defender essa bandeira. Por outro lado, a OAB tem que defender a Constituição Federal. No caso da Lava Jato, vige no Brasil a presunção de inocência, ou seja, o réu só pode ser declarado culpado depois do processo transitado em julgado. Nós vemos, no caso da Lava Jato, a prisão de exceção, que é a prisão preventiva, ser trocada por delação. E nós vemos a OAB quieta, a OAB calada, a OAB muda. No caso da redução da maioridade penal, uma discussão importante e cara para o nosso país, nós não ouvimos em 1 minuto a voz da OAB, ou seja, a OAB se omite. Bom, doutor, nós vamos fazer uma pausa rapidinho e daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco para falar um pouco mais sobre o Supremo, a atuação do Supremo, a sua campanha especificamente, como vai ser para enfrentar aí a chapa da situação, entre outros assuntos. No segundo bloco, daqui a pouquinho, aqui na TV A Tribuna.